Olá, mestres e servos de verdade. Estou atrasado com as análises de anime, não é? Bem, para recuperar o tempo perdido, vamos começar logo com Camelot Parte 2. Este vídeo não vai ter nenhuma imagem ou qualquer edição significativa, então se você quiser jogar alguma coisa, ver alguma coisa enquanto você me ouve, vá em frente. Relembrando que minha especialidade é com relação à história e personagens. Outros detalhes, como animação, fotografia, etc., não são comigo. Eu vou mencioná-los, mas eu não sou especialista nele, então eu posso errar e com certeza vou errar. E, portanto, eu vou passar por eles de forma menos significativa. Beleza? Beleza. Sem mais delongas, vamos começar. Camelot começa com um flashback de Bedivere, deixando de entregar Excalibur para a Dama do Lago. E quando retorna, percebe que o rei não está mais no lugar que ele deixou. Não toma conta do rei direito, dá nisso. O Hassan aparece e confere algumas palavras de sabedoria. E logo percebemos que eles pularam as apresentações e foram de lego para os finalmente. Depois disso, Bedivere está pensativo no que o vovô Hassan falou para ele, sobre mostrar a sua determinação de lutar e fazer o que for necessário para chegar no final. Além de que, se ele morrer agora, ele morre para sempre. Logo, Fujimaru e Mashu aparecem para continuar um bate-papo mais pessoal. Bedivere continua se culpando, se sentindo fraco, e não se considera digno ou determinado bastante para fazer com que o Hassan emprestasse sua força. E, acima de tudo, teme sua morte final. Bedivere pergunta se Mashu não passa pelos mesmos medos do que ele. Mas Mashu explica que ela luta mesmo tendo medo. E com isso, Bedivere diz que ele está envergonhado de ter se comparado com ela. E que ela era mais do que digna para saber o nome do espírito heróico dentro dela. Embora não sejamos dito na hora em si qual é o nome desse espírito heróico, provavelmente para um efeito mais dramático à frente, ou de certa forma cômico. Cortamos direto para o deserto, onde vemos Lancelot cavalgando em seu cavalinho pocotó em direção à pirâmide do Ossi. Ele mata uma esfinge de Brinks, e logo um flashback de novo, agora do que estava acontecendo nesse meio tempo no Palácio de Camelot. Os cavaleiros estão conversando sobre os eventos do último filme, quando Tristan finalmente entra em cena e revela que a lança sagrada do rei não destruiu a vila, e que foi interceptada pela flecha de Arash. E ele também fala para todo mundo que o Bedivere está vivo e entre os rebeldes. Nessa conversa é revelado que nem Gawain nem Mordred, que viram Bedivere, falaram sobre isso para Arthur ou qualquer um dos outros cavaleiros. A princípio todos parecem preocupados com o fato que o Bedivere está no meio, mas logo depois todos concordam que ele é um bunda mole, não vai fazer mal para ninguém, não tem como ele alterar a vontade do rei de continuar o plano. De volta ao presente, Lancelot faz seu caminho até a sala do trono do Ozzy, chutando a bunda dos guardas. E Lancelot se apresenta para o Ozzy e diz que veio capturar os rebeldes. Ozzy então declara que Lancelot é o homem mais forte da Tábua Redonda. E se Hitsuka é derrotado, talvez, ele iria considerar se juntar ao grupo do Fujimaru. Lancelot fica surpreso e vai saber Deus motivo, Fujimaru decide explicar por que diabos ele quer uma aliança com Ozzy. Sendo que é meio óbvio. Em todo caso, Lancelot se prepara para a luta. Antes de começar a luta, Bedivere relembra as respostas que os outros cavaleiros da Tábua Redonda deram a ele com relação às ações do rei. Lancelot diz que reprova as ações, porém, nem por isso vai contra a vontade do rei, devido ao juramento de fidelidade, e ataca o Bedivere. E em um dos melhores momentos da Mashu, enquanto o Lancelot está explicando por que ele está fazendo tudo, ela dá uma escudada no meio da cara dele enquanto ele ainda está explicando. O que faz ele voar pelo salão. Encarnando a raiva de Galahad pelo seu pai, Mashu quebra a cara do Lancelot por quase toda a pirâmide. Depois de levar umas escudadas aqui e apanhar também no conceito das palavras, Lancelot aceita o último golpe de Mashu e muda de lado. Depois disso, a Mashu chama ele de papai e isso faz mal pro coração dele. Apesar de ter me divertido bastante com essa cena, Ozzy achou a cena meio chata, mas uma comédia de família, o que não tá de todo errado. Mas, enfim, Fujimaru tenta usar o discurso no jutsu no Ozzy, só que o discurso não foi muito bom. Ou então é porque o Ozzy é um jogador de Yu-Gi-Oh! E finalmente decidiu ativar a carta armadilha dele, o Tri Hermes.
que é capaz de calcular resultados de futuros e visualizar o mundo. E revela que a Cidade Santa não é apenas a Camelot lendária, mas sim a própria lança sagrada da Artúria, que está queimando todo mundo e vai agir como uma cápsula do tempo. E com isso rejeita auxiliar o time dos heróis. Depois disso, Lancelot leva o grupo para o acampamento secreto dele, onde ele manteve alguns sobreviventes e cavaleiros que eram contra as ideias da Artúria. Entre as pessoas que estavam no acampamento, temos Da Vinci, que sobreviveu porque, bem, Lancelot, né? Não pode ver uma mulher bonita. Depois de informar Da Vinci sobre o que eles descobriram com Ozzy, o grupo começa a se questionar o que ocorreu com a Artúria para mudar tanto. Lancelot acredita que isso é tudo manipulação do Agravain. Da Vinci revela que a Artúria se transformou em um espírito divino, e no meio dessa discussão entre os personagens, Bedivere apaga. E com isso somos cortados para os Cavaleiros do Tábua Rodando, que estão se preparando para o ataque que está por vir. E eles mencionam que a lança sagrada estará pronta para ser ativada no dia seguinte. Logo voltamos para o acampamento de Lancelot, onde Fujimaru está fazendo seus exercícios quando Serenidade aparece em cima dele. Logo depois dela, o braço amaldiçoado também aparece. Não em cima dele, do lado. Enquanto ele afirma que os Hassans não são páreos para confrontar os Cavaleiros da Tábua Redonda, ele deixa claro que ele irá matar Tristan. Serenidade afirma que se Tristan morreu por causa de envenenamento, ele será preso à tela. Com isso, cortamos para a pirâmide do Ozzy, já à noite, que está cogitando as palavras de Fujimaru. Aparentemente, o discurso no Jutsu só teve um efeito retardado nele. E logo voltamos para o acampamento. Mashu e Fujimaru conversam um pouco sobre o Bedivere, que está ainda apagado na tenda dele, pedindo desculpas ao rei enquanto dorme. Aproveitando que Mashu tem ligação com Galahad, Fujimaru pergunta se ela conhece a história do Bedivere. Mashu diz que não conhece muitos detalhes. Só sabe que depois da Batalha de Calan, Bedivere foi encarregado de devolver a Excalibur para a Dama do Lago, o que significaria a morte da Artúria. Por 2 vezes, Bedivere não devolveu a espada, até que na terceira, ele devolveu. Fujimaru acredita que Bedivere não está contando toda a história para eles, mas continua a acreditar nele, que ele está fazendo a coisa certa. No meio da conversa, Rushid, o garoto do primeiro filme, lembra? Ele aparece e somos levados às memórias do Bedivere por um instante, antes dele despertar. É manhã, e o Bedivere encontra com Fujimaru, e os dois começam a andar um pouco e conversar. Bedivere se abre um pouco mais com Fujimaru sobre seus medos. Descobrimos que Fujimaru e Mashu estão ajudando Rushid a encontrar flores para o túmulo de sua mãe. Fujimaru entrega a adaga que Arashi fez para Bedivere, e os dois conversam sobre a luta de cada um para continuar vivo e seguir a sua vida em frente. É um papo muito bom, que realmente é interessante de se ouvir, mas não de me ouvir narrar. Então, se tiver a chance, ouça. Após isso, temos o início do combate, com Lancelot guiando a vanguarda contra a Cidade Sagrada. Gawain intercepta as primeiras forças e tenta usar a Excalibur Galadin para destruir os exércitos inimigos, mas Lancelot bloqueia. Ambos trocam palavras no início do duelo, mas logo Gawain toma vantagem do confronto, conseguindo tirar Lancelot do seu caminho e se preparando para novamente tentar usar a Excalibur Galadin! Mas ele é impedido pelo Bedivere, que demonstra finalmente toda a sua determinação. Ao fazer isso, uma tempestade de areia se forma, e o sino é ouvido. Vovô Hassan aparece e manda que Bedivere siga em frente, que ele vai manter o Gawain ocupado. Gawain, cheio de si, porque literalmente assustou na bunda até do Lancelot, vai para frente, mas logo se vê preso na escuridão. E posteriormente levado para um antigo campo de batalha, onde o sol não brilha. Cortando para o interior do castelo, Agravain fica puto, porque de novo o Lancelot traiu o rei. Mordred queria sair para matar o Lancelot, mas Agravain a impede, dizendo que eles não iriam atravessar o portão de qualquer jeito. E é realmente o que ia mostrar logo em seguida. Mostra todo mundo batendo no portão, mas nada acontece. Nem mesmo a Arunding Overcharge é capaz de causar qualquer arranhão no portão principal da Cidade Sagrada. Enquanto o grupo decide o que fazer, Nitocris aparece e entrega uma caixa para Fujimaru, e se retira, pelo mesmo portal mágico que ela abriu. Com isso, a tempestade de areia se abre e uma pirâmide aparece voando. Pera, eu acho que eu já vi essa pirâmide em alguma carta de Yu-Gi-Oh! Eu vi sim. Depois de abrir a arma da pirâmide para atacar o portão, somos apresentados ao pior CG de todo o filme. Pelo menos do meu ponto de vista. Enquanto Ozzy abre o portão, Fujimaru descobre que na caixa que Nitocris trouxe para ele estava o cálice sagrado do Ozzy.
Eles rapidamente colocam o cálice dentro do escudo da Mashu e seguem para o interior da Cidade Santa, onde encontramos os cavaleiros fortificados pelo Agraven. Uma pequena luta tem início e Da Vinci decide ficar para trás para conter os soldados, enquanto o grupo principal avança. Logo temos o flashback de Gawain, onde a Arthur invoca todos os cavaleiros da Tábua Redonda, exceto Bedivere, e explica seu plano e o que está acontecendo com o mundo, ou seja, a incineração da humanidade. Gawain tenta falar com Tristan. Tristan não acredita que exista outra escolha a ser tomada, e deixa Gawain e fala que, da próxima vez que eles se virem, o Tristan que ele vai ver não é o mesmo de sempre. Deixando claro que Tristan abandonou seu antigo eu em prol de seguir o Rei Leão. Gawain permanece ao lado do rei, mas sua irmã, Gareth, fica contra. E enquanto os cavaleiros lutam uns contra os outros, no final vemos que Gawain foi forçado a matar a própria irmã. Enquanto tirava a espada do peito da irmã, Hassan questiona se esse era o pesar que Gawain carregava ainda dentro dele. O vovô tenta reconferir algumas palavras de sabedoria, mas Gawain acredita cegamente na vontade de seu rei e novamente ataca o vovô. Voltamos para Fujimaru e o grupo, que estão correndo pela cidade enquanto são atacados por Tristan. Mashu é capaz de interceptar os ataques de Tristan sem muita dor de cabeça. Quando Bedivere decide lutar contra Tristan, o braço amaldiçoado e Serenidade aparecem para cumprir a promessa que matariam Tristan. Os dois Hassans enfrentam Tristan enquanto o grupo novamente adianta para o castelo. Mordred é enviada para destruir a pirâmide de Oz, que estava atacando a cidade. Agraven é o último cavaleiro a ficar no palácio, ao lado da Artúria, e pede que Arthur acelere a ativação da lança sagrada, que concorda com ele. Com a ativação da lança, a cidade começa a desmoronar, e a singularidade começa a se desfazer ainda mais rápido. Logo, depois disso, voltamos para as memórias do Gawain. Vovô Hassan diz que é o bastante, e libera Gawain de sua prisão. Gawain, ainda irritado e agora reforçado com a luz do sol, tenta atacar novamente o vovô. Mas é inútil. Ele oferece a Gawain uma última palavra de sabedoria, dizendo que essa é a sua última chance de pagar pelos seus pecados. E desaparece. Com isso, cortamos para Mordred, que está provocando muitos danos na pirâmide do Ozzy. Em seu caminho até a Sala do Trono, ela é interceptada por Sanzang. De volta nossos heróis, enquanto eles subiam as escadas, o vovô Hassan avisa a aproximação de Gawain para Bedivere, desaparecendo logo depois. Com isso, cortamos de volta para o Agraven, que é atacado por Lancelot. Lancelot diz que os dois são traidores, mas que forneceria uma morte honrada para Agraven se ele admitisse seus erros. Agraven zomba da comparação de Lancelot de que os dois são traidores. Enquanto envolto em chamas, ele avança contra Lancelot. Outro corte para a luta dos Hassans contra Tristan, Serenidade consegue prender Tristan numa sala, cheia de veneno. E por um momento parece que ela está pronta para dar o golpe final. Mas Tristan revela que seu dom é a reversão. E o veneno dela não estava causando nenhum efeito nele. Além de destruir o local onde estavam. Por que eu não sei. Logo, outro corte para a luta do Gawain contra Mashu e Bedivere. Gawain não tem dificuldade a princípio de dar golpes fortes e incapacitar tanto Mashu quanto Bedivere. Enquanto ele estava pronto para dar o golpe final em Bedivere, a combinação de ataques de Foe e Fujimaru faz com que ele se distraia. Com isso, Bedivere consegue dar um golpe na cara do Gawain e ele não gosta, explodindo Bedivere para o lado de fora do lugar onde eles estavam. Fujimaru tenta usar o selo de comando, mas Bedivere diz que ele não é a hora de usar o selo de comando, enquanto a cidade começa a se desfazer por causa da ativação da lança. De volta aos Hassans, a luta está mais corpo a corpo dessa vez, com Tristan tendo a vantagem, e consegue ferir gravemente o braço da Serenidade. Quando a Serenidade estava para imitar o Zabuza de Naruto colocando a daga na boca, ela é empalada por Tristan. Embora tenha perdido a vida, isso deu tempo bastante para que o braço amaldiçoado ativasse a sua Zaibania e se aproximasse bastante de Tristan. Tristan até mesmo consegue impedir que o braço de Hassan chegue nele, mas Hassan explica que o braço dele foi removido do demônio Shaitan e que normalmente ele é selado, mas no momento ele havia desselado o braço, fazendo com que a carne do braço comece a se regenerar e consumir Tristan e o braço amaldiçoado simultaneamente. Tristan se questiona por que diabos o braço amaldiçoado decidiu fazer uma coisa dessas, ir tão longe apenas pela vitória. O braço amaldiçoado dá uma senhora lição de moral nele, e de súbito ouvimos o som do sino, e o prédio onde eles dois estão é cortado ao meio.
É possível ver que o braço amaldiçoado não está mais com o braço, tendo ele completamente separado, enquanto o Tristan está sendo quase que totalmente consumido, dando a entender que quem fez isso foi o vovô Hassan. O braço amaldiçoado cai na cidade abaixo, infelizmente não sabemos o que acontece com ele depois disso, enquanto Tristan permanece no resto do prédio. Tristan anda um pouco e se lamenta, e apesar de todos os infortúnios que aconteceram nessa história, ele diz que no final houve alguma coisa divertida. De volta à pirâmide, Sanzang tenta colocar razão na cabeça da Mordred, preocupada com ela porque sua habilidade, que ela está usando desde então, conferida pela Artura, está matando ela aos poucos. Mas Mordred considera que essa é a penitência dela com relação ao rei por ter traído ela anteriormente. Sanzang diz que não deve sacrificar a vida dela por penitência, pois todos têm o direito de se redimir, sem precisar se matar. Mordred prepara então seu fantasma nobre uma última vez e Sanzang prepara o seu. Após a colisão dos fantasmas nobres, é mostrado que Sanzang aparentemente foi vitoriosa, mostrando que Mordred está em seu colo, deitada. Sanzang dá algumas últimas palavras para Mordred, que desaparece aos poucos. Mas logo depois que Mordred desaparece, é mostrado que Sanzang também desapareceu, mostrando que, na verdade, aquilo foi um empate. Ozzy, que perdeu o canhão principal pelo ataque de Mordred, percebe que está na hora de usar a sua cartada final e jogar a pirâmide em cima da Cidade Santa, usando o mesmo estilo de animação do Vasavi Shakti do Karna durante o Apócrifa. Ou seja, é meio bizarro. Enquanto isso, uma animação que é ao mesmo tempo muito bem fluida e ao mesmo tempo psicodélica, iniciamos a luta de Lancelot versus Agraven. Enquanto no quesito animação, na verdade, até que tem uns momentos muito bons, onde os movimentos são extremamente bem fluidos e tal, os modelos 3D são bizarros. E a psicodelia de algumas das cenas quebra bastante a imersão da história, já que em nenhum outro momento desse filme temos momentos psicodélicos, como uma horda de cavaleiros sendo criados e voando pelo céu, ou um cavalo andando no ar. Eu sei que a Artura faz isso no jogo, mas entendam, é um cavalo aleatório, não é o grande cavalo do Lancelot que ele pegou. Enfim. É uma cena interessante, mas se você não gostar, eu entendo. Porém, eu vou admitir, ele ganhou alguns altos pontos comigo por causa que ele encerra a conversa dos dois e ao mesmo tempo que a conversa é encerrada, existe um silêncio temporário e então um solo de piano enquanto os eventos vão ocorrendo. O que dá um ar muito mais profundo à cena, na verdade. Eu gostei. Nitrox percebe que a pirâmide está sofrendo muitos danos devido à luz sagrada da lança, e tenta usar o espelho do mundo dos mortos para bloquear a luz. Mas Ozzy diz que ela não deve se esforçar demais. É um momento muito fofo entre os dois. Eles aceitam o fim deles e rompem a barreira da lança sagrada, permitindo que os protagonistas entrem. Isso não fica muito claro no filme, infelizmente, mas é o que acontece no jogo, então vou considerar. Porque senão não existia motivo de destruírem a pirâmide, era meio inútil. Eles podiam ter descido lutado, seria mais útil. Logo voltamos para a luta do Gawain vs Bedivere, que é a luta mais intensa de todo o filme. Gawain não pega leve com seu antigo companheiro, usando seu fantasma nobre diversas vezes e com força total, muito mais do que a gente vê ele usando anteriormente. Bedivere mal e porcamente consegue evitar os ataques, enquanto os restos da cidade e da pirâmide vão caindo em cima dos dois. Por um momento parece que Bedivere foi vitorioso, e até mesmo Gawain perde sua espada, mas ele persiste e se levanta e pega uma espada aleatória e continua lutando com Bedivere. Em certo ponto da luta, os dois acabam indo pro soco, usando de tudo que eles têm para vencer um ao outro. No final, a batalha é vencida graças à adaga de Arashi, que Bedivere consegue dar um último golpe fatal em Gawain. Em seus últimos suspiros, Gawain admite que talvez Bedivere fosse o único capaz de todos os cavaleiros a mudar o coração de Artúria e fazê-la voltar à sua razão. Mashu e Fujimaru chegam diante de Artúria, que os recebe e explica seu plano. Que eu entendo o motivo dela explicar, mas me pergunto por quê, já que a gente ouviu esse plano pelo menos umas 3 vezes. Mashu e Fujimaru, obviamente, rejeitam o plano dela e, a princípio, tenta falar que existe um outro meio. Só que ela diz não e ataca eles. Ela prepara a lança sagrada e Mashu prepara seu fantasma nobre. A princípio, Mashu está tendo dificuldade para lidar com o golpe da lança. Enquanto Bedivere se aproxima da sala do trono, Mashu tem dificuldade para conter o golpe. Fujimaru até mesmo ajuda ela usando o selo de comando, e os dois são capazes de repelir a lança por completo. Enquanto eles se recuperam, Bedivere chega e agradece Fujimaru, porque sem a sua ajuda ele nunca chegaria tão longe.
Além disso, sua determinação está muito maior, e ele se prepara para atacar Artúria. Nisso, Roman finalmente percebe que, durante todo esse tempo, Bedivere não era um servo, e sim um humano comum. Mashu corre para auxiliar Bedivere, que está esgotado na luta com Gawain, e Artúria começa a se desequilibrar, pois a luz da Excalibur começa a fazer com que ela recupere suas memórias aos poucos. Bedivere então revela que, durante a terceira vez que ele tentou devolver a Excalibur para o lago, ele não devolveu, e quando voltou para Artúria, ela não estava lá. E desde aquele dia que ele não encontrou Artúria no local onde deixou, ele tem procurado Artúria para devolver a espada. Artúria começa a se lembrar lentamente de Bedivere, perdendo o controle e ativando a lança novamente. Fujimaru usa um selo de comando para recuperar as forças de Bedivere, e o mesmo vai até a Artúria sozinho. Enquanto luta, Bedivere se lembra das palavras trocadas entre ele e Artúria no passado, quando ele se sentia indigno de ser um membro da Tábua Redonda por ser o mais fraco de todos. Artúria, no entanto, o via como um dos seus cavaleiros mais valorosos, pois ele vivia uma vida completa, diferente dos demais. Bedivere finalmente se aproxima bastante de Artúria, e é golpeado pela lança. Mas ainda assim, ele é capaz de devolver a Excalibur para ela, recuperando as memórias dela e toda a sua humanidade. Artúria se orgulha de Bedivere e afirma que ele foi o mais leal de seus cavaleiros e que sua missão foi cumprida, enquanto seu corpo se torna em cinzas. Com a lança totalmente desativada agora, a cidade santa começa a se desfazer, e Fujimaru, Mashu e Da Vinci começam a retornar para a Chaldeia. Artúria afirma que ela não vai se desculpar pelo que ela fez, pois havia razão e significado por trás das ações do Rei Leão. Que é verdade, ela não ia ficar lá naquele lugar pensando na morte da bezerra, ela tinha que fazer alguma coisa. E assim temos os créditos. No pós-crédito, vemos que Agraven saiu vitorioso da batalha contra Lancelot, embora esteja à beira da morte. Ele revela que foi totalmente leal a Artúria e que realmente acreditou na utopia que ela queria erguer. Artúria diz que Agraven fez um excelente trabalho e que ele deveria descansar, pois o único defeito que ele tinha é que ele trabalhava demais. Agraven retruca, dizendo que era uma bobagem, que ele não trabalhava tanto quanto ela. E com isso, a história chega ao fim. Então é isso, vamos às críticas. Com relação à história, honestamente, eu fiquei muito mais satisfeito com a execução da parte 2 em comparação à parte 1. E eis as questões, começando com os personagens. Enquanto eu não vou entrar a fundo em todos os personagens nessa parte 2, eu preciso dizer que algumas decisões foram acertadas, ao menos agora que eu vi a parte 2. Enquanto eu compreendi a retirada de Touta e da ração de 100 faces do primeiro filme, embora existia a oportunidade deles estarem lá, nesse segundo filme deixa bem mais claro que realmente retirar esses dois personagens foi relevante. Começando pela ração da 100 faces, que foi a mais fácil de perceber. Quando chegamos na batalha de Camelot entre os Hassans e Tristan, mesmo percebendo o quão superior Tristan é diante dos Hassans, fica claro que se a 100 faces estivesse naquela luta, ia ficar muito estranho eles estarem tendo desvantagem. A quantidade de corpos que a Hassan da 100 faces pode fazer é grande, e mesmo com a habilidade de Tristan de nunca errar o golpe, com certeza a 100 faces seria capaz de incapacitar ele o bastante, mesmo que seja jogando um monte de carne em cima dele em pedacinhos, deixando seus múltiplos corpos morrerem, para incapacitar o Tristan e deixar que algum dos outros dois fossem capazes de dar o golpe final. Sem ela na história, foi possível fazer uma luta muito mais crível entre Tristan e os dois Hassans. Especialmente porque, enquanto a Serenidade estava próximo do Tristan, o braço amaldiçoado tinha que manter a distância por causa do veneno, e vice-versa. Algo que não aconteceria com a 100 faces próxima, que deixaria tudo bem mais estranho. Claro que ela poderia ser mantida na história do filme, ficando para trás, junto com a Da Vinci, lutando contra os Cavaleiros do Agraven, mas aí, realmente, se alguém falasse que ela ficou sobrando na história, não ia ter como proteger ela estaria sobrando mesmo. Touta, por sua vez, é um pouquinho diferente. Sua ausência na primeira parte do filme é grande, mas na segunda fica claro porque ele ficou de fora. Uma vez que trocaram quem ia derrubar o portão de Camelot de Sanzang para o Ozzy, Sanzang pôde ter um confronto direto com Mordred, que no final acabou sendo muito mais benéfico para a história do que ela simplesmente sacrificar para abrir o portão. Por quê? Porque Mordred, que estava lutando para pagar pelos seus pecados, achava que ela precisava se sacrificar para pagar a penitência.
Por sua vez, Sanzang, uma monja budista, acredita que todos têm o direito de redenção e não precisam se matar para se redimir. É, na verdade, muito bom esse contraste entre as duas, e fazer as duas lutarem é bem feito. Porém, com Touta na história, ele ia ficar sobrando. Ou porque ele não ia poder participar dessa luta, porque senão ia quebrar toda a ideologia por trás da luta entre as duas, ou ele ia ter que ficar junto com a Sem Face e a Da Vinci contra os Cavaleiros do Agravenho, que é perda de tempo, e de novo, se alguém falar que ele ficou sobrando no filme, eu não ia ter nem como defender. Ele ia. O ideal talvez fosse trazer o Touta no primeiro filme, deixar que ele morresse no primeiro filme, provavelmente salvando o Arashi do Lancelot. Só que eu acho que eles acharam que 2 mortes seguidas muito próximas ia tirar o peso do Arashi. Então acho que eles acabaram optando por deixar o Touta totalmente de fora, mesmo sabendo da falta que ele ia fazer na primeira parte. No final, embora existisse a oportunidade de sim colocar os 2 servos no filme, eu honestamente acredito que foi uma decisão acertada deixar eles do lado de fora. Pelo menos para essa adaptação. No mangá, numa coisa que tenha mais tempo, eles têm o direito de aparecer sim. Agora alguém pode estar falando, e Anitox? Anitox fez nada nessa história. Ok, vamos falar dos egípcios. Uma mudança não tão interessante foi com relação ao Ozzy. Enquanto em jogo, o Ozzy literalmente estava testando o Fujiwara e o grupo para saberem se eles tinham determinação e força necessária para enfrentar o Rei Leão. No filme, ele parece um pouco mais intimidado pela lança sagrada e a incineração da humanidade. Pelo menos é engraçado que ele mesmo admite que ele saiu do personagem. Podemos considerar isso por conta dele estar com Tri-Hermes, o computador de cálculos da Atlas. Diferente do jogo, onde a Atlas está no deserto e é o grupo que encontra ele junto com Sherlock Holmes, que também não apareceu no filme, mas honestamente não fez falta. Aqui, como eles pularam a side quest, que isso ia atrasar o filme, eles deram o Tri-Hermes direto pro Ozzy. E o Ozzy pôde calcular tudo o que ia acontecer. Logo, mesmo que o filme não fale, é possível que o Ozzy tenha descoberto que sim, a única maneira dele conseguir enfrentar o Rei Leão acabaria sendo com ele se sacrificando, deixando com que o povo ficasse desprotegido contra os Cavaleiros da Tábua Redonda que permanecessem e a incineração da humanidade, já que ele só se matar não iria corrigir a singularidade, ou matar Artúria. É um contraste diferente do jogo. Interessante, mas não exatamente o melhor para este personagem. Agora, com relação a Nitocris, enquanto ela realmente não parece fazer muito no filme, ela serve como ponte entre o senso comum e a percepção elevada do Ozzy como um rei de muito tempo de vida e sábio. E também com relação aos eventos. Ela também é intermediária do Ozzy e os protagonistas. E, acima de tudo, a pessoa que está do lado dele para que ele possa fazer exposição sem parecer que ele está falando com as paredes. Além disso, temos também um momento muito legal quando ela tenta proteger a pirâmide da luz da lança com o espelho do mundo dos mortos, que eu já mencionei anteriormente. É um momento legal, onde mostra que o Ozzy, apesar de tratar todo mundo como inferior, ele tem preocupação sim, especialmente com a Nitocris. Não shippo, mas a amizade tá lá. Terminando com os egípcios, vamos para os Hassans. Enquanto, infelizmente, tanto Serenidade quanto o Braço Amaldiçoado não tiveram muito tempo para falar ou agir, sua presença no filme é pontual e bem colocada. Como bons assassins, eles só aparecem quando eles querem ser vistos. É uma pena que Serenidade não teve muito contato com a Fujimaru, e o Braço Amaldiçoado não pôde falar muito com Rushid. Mas, pelo menos, temos o momento onde o Braço Amaldiçoado dá lição de moral no Tristan. E embora não tenhamos visto o vovô intervindo na luta, salvando o Braço Amaldiçoado e reconhecendo a determinação dele, fica claro que ele quem cortou o braço do Shaitan e separou ele do Tristan. E já que estamos falando do vovô, não tenho o que falar do vovô, ele é foda, vamos pro próximo. Os Cavaleiros da Tábua Redonda. Enquanto no primeiro filme os Cavaleiros, com exceção do Tristan, são apresentados mais como oponentes extraordinários, que mal e porcamente têm uma razão para estar fazendo o que eles fazem, aqui é mostrado o quão longe eles tiveram que ir, literalmente matando amigos e família para cumprir os planos do rei. Fosse por lealdade ou penitência. Cada um deles, mesmo Mordred, reconhecia que o caminho que o rei estava escolhendo manchava sua honra e orgulho como cavaleiros, tornando eles mais humanos e tornando as lutas deles mais dramáticas, especialmente para Gawain. Nem tanto para o Lancelot, que continua a tradição dele de culpar os outros pelos seus problemas.
Falando nisso, vamos falar do Agraven. Provavelmente o único cavaleiro realmente não via problema no plano da Artúria, já que, para ele, os fins justificam os meios. Enquanto pintado por Lancelot e até mesmo pelos outros cavaleiros como uma figura maliciosa e traiçoeira, podemos ver claramente que ele não tinha qualquer outra pretensão senão concluir o objetivo do rei. Sua dedicação à causa do rei é tão grande que ele decide ir além de seus próprios limites para derrotar Lancelot, o cavaleiro mais forte da Tábua Redonda, mesmo ele mesmo não sendo superior ao Bedivere em termos de combate. Claro que a luta de Agraven e Lancelot é meio psicodélica, e tem vários momentos onde os modelos 3D ficam bizarros. Mas existe uma beleza na combinação de estilos surrealistas e a música usada durante o confronto. Honestamente, se você não gostou, eu entendo completamente. Eu não vou tirar o seu mérito de ter achado feio, estranho ou bizarro. Mas o trabalho de um crítico não é simplesmente falar que uma coisa é ruim e pronto. Você tem que ir atrás de detalhes e ver qual foi os sentimentos, os objetivos dos autores por trás de determinada cena. E existe uma estética artística nessa luta que é interessante de se ver. Mas, novamente, não é o tipo de estética que o filme estava nos mostrando. E quando você simplesmente joga essa estética no meio de um filme que tinha um padrão já fechado, fica estranho. Mas, ainda assim, ganhou uns pontos pra mim. Para encerrar o elenco de apoio, Da Vinci toma a cadeira de suporte ao longo desse filme. Ela precisava estar no filme mesmo, mas infelizmente não tinha o que fazer com ela. Então, Lancelot, como Bedivere e Gawain, decide deixar a parte dos outros cavaleiros, porque o destaque dele com relação a Mashu se torna uma parte mais interessante do filme e, de certa forma, piada também. Especialmente por ele ser incapaz de lidar com a Mashu chamando ele de pai. Enquanto é difícil perdoar Lancelot por ter matado Arashi e muitas pessoas também, como os demais cavaleiros, é interessante perceber as camadas de personalidade dele. Enquanto ele também tenta proteger algumas pessoas, como vemos no acampamento que ele tem, mesmo sabendo que é inútil, ele não é como Tristan e Gawain, que aceitaram completamente que não importa o que ocorra, esse mundo vai acabar e não tem razão para salvar as outras pessoas. Dar uma morte para elas é a coisa mais misericórdia que eles podem fazer. Não. Lancelot manteve um pouco de humanidade e achou, se as pessoas vão morrer, que morram no tempo dela. Eu vou fazer o que é possível para, pelo pouco tempo que elas têm, elas estarem bem. Ao mesmo tempo que ele é retratado um pouco mais humano, no entanto, ele ainda mantém uma crença cega no rei dele, deixando claro que ele não acredita que existe a chance da Artúria fazer um plano desse por conta própria, jogando a culpa de tudo isso numa manipulação da Agraven, tirando qualquer responsabilidade pelas atrocidades dele e dos demais cavaleiros no ombro da Agraven. Por fim, Artúria, que ao mesmo tempo é o centro da história e o personagem menos personagem do filme. O que eu quero dizer é que a Artúria é completamente desprovida de foco ao longo do filme. Não no sentido que ela não aparece ou não fala, e sim do seu ser. Claro que esse comportamento quase mecânico dela se refere à distanciação da sua consciência humana para uma consciência mais divina. Assim como a perda das suas memórias, é claro. Que fica mais claro na metade do filme para frente. Alguns podem considerar que, devido a isso, Arthur é menos um personagem, mais uma engrenagem de roteiro. E eles estão certos. Porém, acredito que é uma boa engrenagem de roteiro e, portanto, não vou reclamar. Deixando eles de lado, vamos para os personagens centrais do filme. Ou, pelo menos, o que considero que são. Alguém finalmente percebeu que Fujimaru, por mais que represente o jogador e protagonista da história como um todo, ele ainda é o telespectador e tirou parte do seu protagonismo nessa segunda parte do filme, dando ele para quem realmente devia ter o protagonismo nesse capítulo, que é Bedivere e Mashu. Enquanto no primeiro filme eu fiquei com a impressão que Fujimaru comeu muito do tempo que deveria ser dedicado a Mashu e ao Bedivere, ou pelo menos a outros detalhes importantes, nesse filme ele permanece mais como um telespectador mesmo, dando suporte aos outros personagens, o que é bom. E isso pra mim ficou claro desde o primeiro momento do filme, quando é mostrado que não foi Fujimaru que foi ao encontro do vovô Hassan, e sim o Bedivere, e que dependia do Bedivere e não do Fujimaru
o Hassan oferecer a força dele para o grupo ou não. Já nesses primeiros minutos do filme foi possível perceber essa tirada de foco do Fujimaru para o Bedivere. Mas nem por isso o Fujimaru virou personagem de fundo. Ele é quem fala com Ozzy. É ele que aumenta a determinação e fortalece a convicção do Bedivere. É ele que auxilia Mashu e Bedivere na batalha final. Ele está lá, ele está mantendo seu trabalho como mestre. E não como o cara que rouba o protagonismo dos outros, como foi no primeiro. E já que falamos do Fujimaru, vamos falar da Mashu. Com mais tempo de tela e mais falas, e com a descoberta de seu espírito heróico, dentro dela sendo o Galahad, Mashu ganha bem mais culhões e age de forma mais firme, em comparação à versão do primeiro filme. Enquanto no primeiro filme não parece que a Mashu já passou por algumas singularidades e desenvolveu já seu sistema de luta, nesse filme ela demonstra muito mais maestria em combate, fazendo bem mais truques enquanto luta com o Lancelot. E não só isso, não temos mais ângulos necessários, o que é ruim para alguns e bom para outros. Gawain. Eu tô colocando Gawain entre os personagens centrais porque, entre os vilões, ele pra mim é o que teve mais destaque. Não só mostrando a determinação dele por trás de por que ele tá fazendo isso, como também mostra bastante da determinação dele contra o Bedivere. Ambos, Gawain e Bedivere, são cavaleiros cuja lealdade está para o rei e não para o reino. A diferença é que Gawain continua a se culpar pelas falhas do passado. E por isso, ele acredita que o rei tem o comando definitivo e não vai mais questioná-lo. Sua falha de perceber o julgamento de Arthur no passado faz com que ele não acredite mais no seu próprio julgamento. E por isso, ele vai seguir as ordens da Arthur, mesmo que isso signifique sacrificar tudo, incluindo sua própria família, para seguir as ordens do rei. Bedivere, por sua vez, ainda é leal ao rei, mas vai questionar o rei quando esse desviar do caminho de virtude que ele mesmo criou para os seus cavaleiros seguirem. Novamente, o filme acaba superando o jogo nesse sentido, porque ao separar Bedivere e Gawain numa luta mais pessoal, a luta deles fica mais íntima e muito mais forte em sentido significativo. E também é muito bom perceber todo o desespero da dificuldade da luta do Gawain no jogo foi passado pro filme. Por vezes a gente vê que o Bedivere conseguiu dar bons golpes no Gawain, mas graças à bênção do sol, o desgraçado não sofre dano nenhum. Então toda aquela dor, aquele sofrimento que ele tinha para enfrentar o Gawain e o Camelot, aparece no filme. Por fim, vamos falar da estrela do filme, como deveria ter sido desde o início, o Bedivere. Acho que eu já falei isso anteriormente, mas vou repetir para quem não sabe. Nas lendas arturianas, que eu sou fã, meus cavaleiros favoritos são Mordred e Bedivere. Muito mais o Bedivere. E honestamente, não consigo ver uma versão do Bedivere que tenha sido criado aos estilos dos contos e lendas que não teria o mesmo grau de lealdade e se culparia da mesma forma que o Bedivere desse filme se culpa. No primeiro filme, Bedivere era bastante emo em certos aspectos. Sim, ele é o mais fraco dos Cavaleiros da Tábua Redonda, de menor renome, sim. Mas seguindo o caminho que ele teve, o tempo de sua jornada, o peso da responsabilidade, fica difícil imaginar ele sendo tão inseguro de concluir a missão dele. Nesse filme, ele meio que corrige isso, demonstrando que o medo dele é menos com relação à sua própria capacidade e mais com a morte final dele, com a desgraça que ele lançou sobre os outros cavaleiros. E, acima de tudo, a chance dele falhar ao final de sua jornada, de não ser capaz de restaurar o rei, ou pior ainda, que o rei o rejeite. Com isso, sua hesitação anteriormente se torna melhor e mais clara. Desculpe, vocês acharam que eu não ia falar mal dele só por causa que ele é meu cavaleiro favorito? Haha, não passou com mão na cabeça de ninguém. Bedivere ainda é meio emozinho no início do filme, mas justificado, novamente. Mas pelo menos depois da conversa final com a Mashu e Fujimaru, ele finalmente dá a engrenagem pra frente e a gente vê do que ele é capaz. Fica meio engraçado ver o Bedivere, depois de uma jornada de centenas de anos, receber lição de moral de uma garota que literalmente saiu de casa há meio ano. Mas eu vou passar um paninho bem suave nessa vez, porque eu entendi a mensagem que eles queriam passar. Não necessariamente a questão dele aprender com ela. E antes que você diga que a Mashu fez o mesmo pelo Lancelot, é um caso bem diferente.
Lancelot já traiu o rei Arthur anteriormente. A traição dele foi um dos gatilhos que destruiu Camelot. E agora o risco não é destruir um reino, não é destruir um país. É o fim da humanidade. É um pouco mais sensível você tomar decisões egoístas numa hora dessa. Até a Chaldéia chegar, existem apenas duas opções. Ir contra o plano da Artúria e aceitar que a humanidade ia ser destruída, ou se juntar ao plano da Artúria e salvar um pouco de pessoas. Só quando a Chaldéia chega que existe uma terceira opção. Porém, ele já sujou muitas mãos de sangue até esse ponto. Não é fácil simplesmente chegar assim, uma terceira opção chegou, não preciso mais seguir o rei. Não é bem assim. Existe uma relação mais intensa aqui, que precisava que ele tivesse um pouco mais de empurrão para poder trair Arthur de novo. Então vamos aos finalmente. Camelot Parte 2 é um filme muito melhor do que o primeiro. E no geral um bom filme de anime. Os personagens são interessantes e consistentes. É meio triste que para quem não jogou o jogo, não conhece a história, vai ter que ver o primeiro filme, que eu considero um tanto quanto fraco. Mas a narrativa cresceu muito, ficou muito melhor e a direção também. A história não muda bastante para o filme parecer uma história completamente diferente da do jogo. Ao mesmo tempo que altera bastante para não ser uma cópia e cola. Alterando pontos que iriam arrastar a história e alterando algumas coisinhas aqui e ali para tornar a experiência um pouco nova. Como mencionado, o confronto do Namor e Sanzang é um dos pontos altos desse conceito, assim como a luta do Gawain e Bedivere. O foco do filme é bem melhor do que o anterior, o uso do tempo também ficou melhor. Na primeira parte, eu reclamei que durante muito tempo temos cenas estáticas ou de cenário parado enquanto os personagens viajam. Aqui não temos tanto disso. O filme é bem mais objetivo, o que eu agradeço muito. É engraçado que eles conseguiram corrigir praticamente tudo que eu falei na minha primeira crítica nesse segundo filme. E com isso, é um excelente filme. Eu estou satisfeito. Eu gostei. Agora que eu falei de Camelot Parte 2, o próximo vai ser Salomão. Até lá, see ya.